Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz a todos. Tudo bem? Estamos ao vivo. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Estão me vendo? Alguém me vendo? Olá. Graça e paz a todos. Dá um ok se você está me vendo aí. Tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Várias pessoas estão me vendo e me escutando bem. Ok, queridos? Graça e paz a todos. Minha voz tá boa? Ok? Algumas pessoas já estão entrando. A gente vai aguardar mais um pouco. Hoje, pedir para o Senhor nos abençoar grandemente, nos fortalecer, derramar sobre nós a sua graça, sua infinita misericórdia. Estamos aí num propósito de orar na madrugada, né? Sempre às 3 horas temos algumas pessoas entrando para orar. Quero convidar você, se você tiver desejo no seu coração, disponibilidade para você orar com a gente. É muito bom porque é uma vigília, né? E a gente acaba unindo a nossa fé e fazendo grandes coisas. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, se você puder, para você participar com a gente. A gente tem feito isso nas madrugadas. Amém, queridos? Hoje eu queria falar sobre fidelidade. Eu queria comentar algo importante sobre isso, porque esse é o momento que nós estamos passando e é o momento que nós temos que ser bastante fiéis ao Senhor. Eu quero comentar um fato que aconteceu há muitos anos atrás numa cidade chamada Babilônia. Essa cidade, ela recebeu o povo cativo de Israel e dentre esse povo cativo tinha alguns jovens que destacaram. Alguns que se destacaram e o que mais se destacou foi Daniel. Então eu quero dizer para vocês que Daniel teve uma trajetória abençoada, mas não foi uma trajetória fácil. Foi uma trajetória que Daniel, em muitas ocasiões, ele foi provado. Então eu quero dizer para você hoje que a nossa trajetória também não tem sido fácil, porque somos provados. Mas eu tenho certeza que nós alcançaremos algo grande, como Daniel alcançou. Daniel, ele foi fiel em vários pontos da sua permanência na Babilônia. Ele foi um rapaz que não se contaminou com as notícias da Babilônia, ele não se contaminou com alguns rituais que eram feitos na Babilônia. Então ele se preservou na Babilônia diante de todo mundo, mas ele se guardou para o Senhor. Eu quero dizer para vocês que Daniel ele enfrentou grandes adversários na Babilônia. Hoje nós estamos enfrentando adversários invisíveis, pragas, pestes, ataque na mente, no coração, ataque de palavras. Hoje nós temos enfrentado inimigos invisíveis. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que estava com Daniel está hoje em nosso meio. O mesmo Senhor que livrou Daniel da cova dos leões está em nosso meio hoje. E um fato que aconteceu muito interessante, que está em Daniel capítulo 6, versículo 6 ao 10, uma coisa interessante que aconteceu foi baixado um decreto para que todas as pessoas adorassem o rei. Todas as pessoas adorassem o rei. Quem armou esse decreto foram as pessoas que tinham muita inveja de Daniel.
pessoas que tinham muita raiva de Daniel. Então elas prepararam ciladas para Daniel. Então o que aconteceu? Daniel, ele permaneceu fiel ao Senhor. Então quero dizer para você nessa noite que você deve permanecer fiel a Deus. Não importa o que as pessoas venham falar, não importa o que as pessoas venham tentar te atrapalhar, não importa o obstáculo que você enfrente, você deve ser fiel ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Daniel foi fiel em tempos difíceis. E hoje nós estamos enfrentando tempos difíceis. Mas nós temos que entender como Daniel entendia. Daniel sabia que passaria por provas, por tempos difíceis, mas ele também sabia que existia um Deus sobre a sua cabeça. E hoje nós temos que crer que tem um Deus sobre a nossa cabeça. Existe um Senhor sobre a nossa vida. Existe um Senhor na nossa frente. Então o que aconteceu com Daniel nesse fato? Daniel, o rei que assumiu a Babilônia, o rei Dario, ele montou os conselheiros, né? os governadores, os prefeitos e os supervisores. Daniel foi um homem escolhido como um supervisor, era um homem que supervisionava todos os governadores. A ideia do rei Dario era que Daniel comandasse tudo, ele fosse o homem mais importante da Babilônia, abaixo apenas do rei Dario, como foi José no Egito, diante de Faraó. Só que as pessoas que ficaram abaixo, ou iriam ficar abaixo de Daniel, não gostaram da situação. Então elas criaram o quê? Criaram uma situação para que Daniel fosse pego, para que Daniel fosse acusado, que o rei, que houvesse uma lei que Daniel fosse enquadrado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Então ele era uma pessoa que sempre se guardava das situações. Ele era uma pessoa muito vigilante. Ele era uma pessoa que estava sempre se cuidando. Ele não misturava as coisas. Ele respeitava os dois lados. Ele era uma pessoa assim que estava sempre disposto a ajudar. Mas ele era uma pessoa que não se vendia. E hoje o que nós temos visto é que as pessoas, muitas delas, têm se vendido, né? Daniel não se vendia. Daniel continuou fiel na Babilônia. Depois de Nabucodonosor, entrou o rei Dario, ele continuou fiel. Ciro continuou fiel. Daniel era um homem de extrema confiança do rei. Então veja o que aconteceu. Os prefeitos e os governadores prepararam um decreto com o rei, dizendo que, como eles não tinham achado nenhuma legalidade em Daniel, eles queriam pegar Daniel de algum jeito para incriminar Daniel. A ideia desses homens era de incriminar Daniel, mas eles não achavam nenhum espaço para incriminar Daniel. O que eu quero dizer nessa noite é que Daniel tinha muito testemunho. Então, quando nós temos um testemunho abençoado, o inimigo não acha espaço para trabalhar na nossa vida. O inimigo não consegue nos destruir, por quê? Porque ele não acha espaço para entrar. Ele não acha espaço para ficar. Então nós temos que pedir ao Senhor que sejamos, que tenhamos um testemunho. Porque uma pessoa de espírito excelente, uma pessoa que realmente estava servindo a Deus fielmente em qualquer lugar. Então esses homens prepararam um decreto. O rei assinou esse decreto com o seu anel, porque quando o rei colocava o seu anel nesse decreto, esse decreto não podia ser revogado de maneira alguma. Então o que aconteceu? O rei disse, esse decreto é irrevogável. Esse decreto não tem jeito, esse decreto não podemos fazer nada. Então qual era o decreto? Eu vou ler para vocês o versículo 6 ao 10, diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 6 ao 10, diz assim, estes presidentes e sátrapas, que são o quê? São os prefeitos, né, como se fossem prefeitos, foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os supervisores, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A atitude de Daniel não mudou. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. 3 aspectos teve nesses versículos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro aspecto, a primeira situação é que Daniel optou por ignorar a manipulação dos seus rivais. Daniel continuou adorando a Deus, não importava o que iria acontecer com ele. Então, o primeiro aspecto é que Daniel optou por adorar a Deus. Independentemente se ele ia morrer, se ele não ia, o que ia acontecer com ele. Daniel não estava preocupado o que iria acontecer com ele. Então, eu quero dizer para vocês que Daniel não enxergou as circunstâncias. Daniel não enxergou a sua vida própria. Ele viu que existia um Deus maior do que todos e do que ele. Então eu quero dizer para você que não importa o que esteja acontecendo hoje. Importa é se você tem sido fiel a Deus. Importa se você, como nós estamos nesse momento, na situação de isolamento, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que nos ajoelhar, nós temos que buscar o Senhor na madrugada, nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque o rei do mundo, o rei que está no mundo, quer colocar um decreto para fechar a minha boca e a sua. Quer colocar um decreto para tentar parar a nossa adoração ao Senhor. Mas independentemente disso, nós temos que adorar o Senhor. Independente disso, nós temos que pedir a Ele. Independentemente disso, nós temos que acreditar nele. E Daniel optou por isso. Daniel ignorou a manipulação. Por quê? Porque Deus havia cuidado de Daniel a vida toda. Queridos, Deus cuidou e cuida da gente a vida toda. Nós não podemos no momento de luta, no momento de grande luta, deixar de lado o Senhor. Nós temos que continuar buscando o Senhor. Nós temos que continuar adorando o Senhor. Não importa. Não importa o que aconteça, nós temos que continuar aos pés deles. Nós temos que continuar adorando a Ele, porque Ele é o nosso Deus. O segundo aspecto interessante desses versículos que a Bíblia nos mostra é o fato de orar, né? Você já imaginou a dificuldade que Daniel teria para orar? Daniel enfrentaria a dificuldade para orar, mas ele continuou orando. Hoje, queridos, nós não temos dificuldades para orar. A nossa dificuldade para orar hoje não é igual a de Daniel, que se ele orasse, ele iria para a cova dos leões. Hoje a nossa dificuldade não é desse tamanho. Mas será que a gente ora igual a Daniel ou mais do que ele? Será que as coisas de hoje não tiram a gente do foco da oração? De ajoelhar e falar com Deus? Será que nós temos que rever isso? Nós estamos num tempo de reclusão, agora nós temos que buscar mesmo a presença do Senhor. Deus está permitindo esse tempo para a gente chegar mais perto dele. Deus está permitindo esse tempo para a gente chegar mais perto dele. Eu tenho certeza que Daniel continuou perto de Deus num tempo difícil como esse. Daniel, ele enfrentou essa dificuldade assim como você enfrenta a dificuldade. No capítulo 6 de Daniel, no versículo do 6 ao 10, fala sobre o Daniel não desistiu de orar. Ele continuava a orar 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. Não importava o que iria acontecer com ele. Então ele foi fiel também na oração. Daniel foi fiel em servir a Deus. Daniel foi fiel em orar. E o terceiro aspecto que eu enxergo nisso foi que Daniel enfrentou o quê? A oposição. Daniel enfrentou a oposição para ser fiel a Deus. Nós temos que enfrentar a oposição
para sermos fiéis a Deus. Nós temos que enfrentar quem é os nossos opositores hoje. De repente você fala, mas naquela época tinha tanta gente que queria levar o cargo de Daniel, o posto de Daniel. Mas hoje quem são os nossos... O que é a nossa oposição hoje? A nossa maior oposição hoje, que eu acredito que seja, é a nossa mente. A nossa mente é a grande opositora na nossa vida. Nós queremos muitas vezes fazer coisas boas para Deus, queremos agradar a Deus, mas a nossa mente leva a gente para fazer outro tipo de coisa. Então eu quero chamar sua atenção nessa noite para que você vença essa oposição, que é a mente. Às vezes o nosso pensamento também é um pensamento opositor. Você teve uma ideia, eu vou ler a Bíblia hoje, eu vou estudar a palavra de Deus, mas aí vem um pensamento e fala, não, eu acho que eu vou fazer tal coisa. O pensamento já desviou você de fazer o que você tinha que fazer para Deus. Às vezes, o opositor, às vezes uma pessoa te convida para ir num lugar, você estava pronto para ir adorar a Deus, pronto para ir à igreja, uma pessoa te convida para ir para uma festa ou para ir para um evento, e você deixa de ir na igreja para ir nesse lugar. Isso vira uma oposição na sua vida. Isso vira. Então, nós temos que vencer a oposição. E a mente é o campo de batalha. A mente é onde a gente trava as maiores guerras, é a mente. Mas Daniel, o que ele fez? Ele viu isso tudo e ele foi ao seu quarto orar. Então, quando Daniel foi ao seu quarto, foram atrás dele os prefeitos, os governantes, todas aquelas pessoas que tentaram destruir Daniel foram atrás dele para ver o que ele ia fazer, se ele ia negar ou se ele ia continuar. Quando a gente vai ter uma atitude com Deus, Deus quer ver se a gente vai até o fim. Quando a gente toma uma atitude com Deus, Deus quer ver se a gente é fiel até o fim. Eu tenho certeza que Deus está provando a nossa fidelidade nesse tempo. Nós estamos pelo menos uns 15 dias em isolamento praticamente. Deus está vendo como nós estamos nos comportando em casa. Como a gente está se comportando nas coisas dele. Se nós estamos sendo pessoas organizadas. Se a gente está reservando um espaço para ele. Como que a gente está organizando a nossa vida? Porque quando nós estamos no trabalho, a gente tem um tempo bem menor. E mesmo assim não deveríamos falar, não deu tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de orar hoje, não deu tempo de ir na igreja, cheguei tarde, não deu tempo disso. Não, nós estamos passando um momento interno para a gente ver, para a gente se ajustar no tempo. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando em home office, eu sei disso. Você também tem seu tempo no home office, mas o home office você está ali, você está na sua casa. Não quer dizer que você não vai ter a sua tarefa de abrir e-mail, de responder e-mail, de atender cliente no telefone. Mas você não vai gastar 3 horas de condução, ou de trânsito, ou 2 horas, ou 1 hora, enfim. Você não vai gastar para almoçar 1 hora para almoçar, ou meia hora. Você não vai gastar isso de repente, né? Ou mais do que isso, você não vai pegar o sol na cabeça, você não vai pegar a chuva na cabeça, você estará na sua casa nesse momento. Por isso, Deus permitiu para a gente organizar o tempo, organizar o momento. E a permissão de Deus também foi para que nós fôssemos pessoas fiéis. Pessoas fiéis, como Daniel foi. Daniel foi um homem fiel. E o que aconteceu com Daniel? Daniel conquistou o coração do rei. Daniel conquistou o prestígio. Daniel foi um homem abençoado, muito abençoado. Mas ele passou por provações. Você vai ser uma mulher abençoada, um homem abençoado, mas você vai ter a sua provação de Daniel também. Nós teremos a nossa provação de Daniel. No capítulo 6, do versículo 6 ao 10, diz que Daniel teve uma prova muito forte. Daniel foi traído. Eu acredito que muitos de vocês já foram traídos na vida. E a traição é algo terrível. Mas Daniel, ele venceu a traição. Não traindo. A gente não vence a traição traindo. A gente vence a traição sendo fiel a Deus. Porque quando a gente é fiel a Deus, Deus mostra a fidelidade para aquela pessoa que nos traiu. Deus mostra a fidelidade para aquela situação. Deus mostra.
E se a gente é fiel a Deus, Deus às vezes permite as últimas consequências. Daniel foi lançado na cova dos leões, queridos. Só que ao mesmo tempo que ele foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que o anjo foi até lá e fechou a boca dos leões. O anjo foi até lá e fechou a boca dos leões. Então, se você é fiel, se você é uma pessoa fiel ao Senhor, Deus também vai fechar a boca dos leões. Se você for uma pessoa fiel a Deus, Deus fecha a boca dos leões. Hoje nós temos vários leões por aí. Hoje nós temos pessoas querendo nos prejudicar. Hoje nós temos situações nas empresas. Hoje nós temos situações no trânsito. Hoje nós temos situações na rua. Hoje nós temos tantas situações. Mas quando a gente dá resposta de fidelidade ao Senhor, o Senhor fecha a boca dos leões. Daniel teve não só uma resposta, mas ele teve uma vida. E eu convido você a ter uma vida com o Senhor. Convido você a sair da sua posição, sair da sua posição confortável que você possa ter agora, para buscar o Senhor. Levante de madrugada às 3 horas, vamos orar ao Senhor. Ore das 3 às 4, sai da sua posição de conforto. De repente você fala, mas eu trabalho no dia seguinte. Mas no mundo, quantas baladas a gente fica na rua de madrugada? Quantas baladas a gente pegou na madrugada, que virava à noite e chegava no dia seguinte, às 6, 7. Quantas baladas na minha vida eu peguei? E a gente nunca reclamou de sono. Quantas coisas eu fiz na minha vida quando eu era mais jovem? Eu chegava 4, 5 da manhã, 6 da manhã. Minha mãe orando lá, pedindo a Deus por mim. E eu lá na balada. 4, 5 horas da manhã, 6 horas chegava em casa. E às vezes eu pegava a balada no dia de semana, continuava e ia trabalhar com um olho só, né? Eu ia com um olho só, mas eu ia. Agora tem gente que fala pra mim assim, mas acordar de madrugada eu não aguento. Aguenta. Faz um esforço. Faz um teste. É muito bom. Faz um teste. Seja fiel ao Senhor. Aproveita esse tempo que você está em home. Aproveita esse tempo que o seu escritório está sendo na sua casa. Aproveita esse tempo aí. Que você vai para pegar um ônibus ou ir de carro ou tirar seu carro da garagem. Aproveita esse tempo. 3 horas da madrugada, entra, vai orar. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor para entrar no seu trabalho. Pede ao Senhor para entrar nas suas finanças. Fala, Deus de Daniel, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor era o Deus de Daniel, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Senhor é o Deus de sempre. Me ajuda a vencer esse leão. Me ajuda a vencer os meus pensamentos. Fale com o Deus de Daniel. Esse é o Deus que nos acompanha. Amém, queridos? Seja fiel em tempos de dificuldade. Capítulo 6 de Daniel, versículos 6 ao 10, a gente viu. Seja fiel como Daniel foi. Não esmoreça. Não fique pensando em que as coisas vão piorar. Elas até podem piorar, mas Deus vai te guardar no momento certo, porque as coisas pioraram para Daniel. Não pensa que a vida de Daniel no reino da Babilônia foi uma vida fácil. Daniel entrou lá como estrangeiro. Você pode ir para qualquer país do mundo, mas você nunca será um cidadão natural daquele país. Sempre você será um estrangeiro. Nunca o olhar que as pessoas vão te dar nunca será um olhar de uma pessoa comum. Sempre vai ser um olhar de estrangeiro. Qualquer coisa que a pessoa fizer, tinha que ser estrangeiro. Daniel era assim. Qualquer coisa que acontecia, falavam assim, tinha que ser. Ele é hebreu, ele é estrangeiro. Então eu quero dizer para você que o Senhor, ele é poderoso. Eu quero dizer que o Senhor, ele honra o estrangeiro. Eu quero dizer para você que o Senhor honra a nossa vida. Eu quero dizer que o Senhor está na nossa vida. Eu quero dizer, toma essa lição para você hoje, toma esse recado para você. Daniel 6, versículo do 6 ao 10. Toma isso no seu coração. Entenda isso. Daniel teve 3 pontos interessantes. O primeiro, ele ignorou a manipulação e continuou sendo fiel a Deus, continuou adorando a Deus. O segundo ponto, Daniel não deixou de orar. Entrou as dificuldades para orar, entrou os impedimentos, mas Daniel continuou orando. Mas eu não consegui acordar às 3 horas ainda. Eu tenho muito sono. Eu estou muito cansado. Faz um experimento. Entra. Vamos orar. Você vai ver a diferença de orar de madrugada.
Aproveita que você está em home. Aproveita. E se você também não está em home, faz um teste. Dorme um pouco mais cedo, desperta mais cedo, acorda, depois você dorme de novo. E acorda e vai trabalhar. E Deus vai te abençoar esse dia aí. É muito bom. O terceiro ponto. Daniel venceu a oposição. Daniel não deixou que a oposição roubasse a sua fidelidade. Então não deixe que a oposição te roube. Seja fiel como Daniel. Seja fiel como Daniel, porque nós estamos numa Babilônia. O mundo de hoje é a Babilônia. A Babilônia de Daniel, há muitos anos atrás, é o mundo de hoje. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde você grandemente, poderosamente. E que o Senhor cumpra os propósitos na nossa vida, na sua vida e na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos fiéis a Ele, sempre. Que a gente possa a não se dobrar aos caprichos da Babilônia, que é a Babilônia de hoje. Que a gente possa adorar apenas um Deus e não outros deuses, como Daniel fez. Daniel foi praticamente condenado, por quê? Porque ele foi orar para somente um Deus. Ele não foi orar, não foi pedir a Deus, ao rei. Ele foi pedir ao Senhor. Ele continuava o seu propósito de oração manhã, tarde e noite. Então continue o seu propósito de oração. Continue adorando o Senhor. Continue bendizendo o Senhor. Continue agradecendo ao Senhor. Seja fiel a Ele. Chame o Senhor quando você precisar, porque Ele é bom. Amém? Deus abençoe, que Deus te guarde, que essa semana seja uma semana de bênção para você. Se você está assistindo muita televisão aí com esses acontecimentos, te aconselho, pare um pouco de assistir essas notícias ruins. Ore, coloca um cântico, coloca uma adoração. Busque a presença de Deus. Certo? Porque a televisão às vezes está passando muita coisa ruim. Só fala em coisa de morte, ninguém fala quantas pessoas estão boas. Falam só que quantas estão ruins, mas não mostra quantas foram curadas das coisas. Entendeu? Então, aconselho você a focar na palavra de Deus, a buscar o Senhor. Então, você a vigília. A vigília traz uma madrugada. Vamos dizer ao Senhor, Ele é bom. Ele é grande, Ele é o nosso Deus e Ele pode fazer grandes coisas. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agora para que Deus nos abençoe esse dia, essa noite e que essa semana continue sendo abençoada. Logo mais nós avisaremos todos da próxima live. Fique atento no nosso canal, na direção 12. Fique atento nas nossas postagens, porque o que é colocado ali é para a edificação da nossa vida. Fique atento nas mensagens, porque Deus está falando com você. Deus vai trazer uma palavra fresca para você, para te abençoar, para te fortalecer e para você ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Muito obrigado por esses momentos, Senhor. Eu quero agradecer a cada um, Senhor, que está agora conosco online, nessa live, que está conosco nesse momento. Pai, abençoa essas casas, guarda essas famílias, Senhor. Nos livra de todo mal, de toda peste, toda praga. Espírito Santo, nos dá vitória, Senhor. Cobre a nossa saúde com teu sangue, cobre os nossos familiares com teu sangue. Senhor, ó Deus, cobre os empregos com teu sangue. Senhor, prepara todas as coisas, protege os teus filhos que precisam trabalhar, que precisam sair de casa, porque nem todos estão conseguindo fazer home office, alguns ainda estão trabalhando. Espírito Santo, guarda essas pessoas na condução, livra-os, meu Pai, de contaminação. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que estava com Daniel, é o mesmo Deus também que nos ouve agora, porque a tua palavra diz, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. A tua palavra também diz que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu sei que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por esse momento, muito obrigado porque nós agradecemos por essa oportunidade. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus, Pai. Nós te entregamos agora a nossa vida nas suas mãos essa semana e que seja uma bênção para cada um em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe você.
Que Deus guarde você nessa semana, que Deus prospere a sua vida e que você tenha grandes notícias boas no seu coração. Fique atento, porque Deus é bom e a fidelidade dele com você é total. Seja fiel com ele, não importa o que aconteça, seja fiel como Daniel foi fiel. Seja firme como Daniel foi firme. Não olhe para os lados. Pense, olha, eu sei que Deus pode todas as coisas, eu sei que Deus me fortalece. Lembre-se que tem aquele versículo do apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se que a prata e o ouro estão nas mãos do Senhor, Ele libera a hora que Ele quiser. Então lembre-se, não fique preocupado: e o meu emprego, e o meu trabalho, isso e aquilo. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não permite uma luta maior do que a gente possa aguentar. Então, se Ele permitiu isso, porque a gente pode aguentar, porque nós vamos aguentar, porque nós vamos sair dessa. Por quê? Porque o Senhor é bom e porque quem está na nossa frente é Ele. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo será acrescentado na nossa vida. Amém? Deus abençoe, Deus os guarde, fiquem na paz. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém, amém e amém.